A relação de paixão do homem pelos carros é tão antiga quanto a própria invenção do carro. Henry Ford provavelmente ainda não sabia que moldaria a história da humanidade. Não apenas no que diz respeito à sua locomoção, mas à relação homem-máquina. O Vida Automotiva nasceu para explorar essa relação, para contar as histórias que as pessoas vivem com seus carros. Histórias de quem dá personalidade para que a maioria das pessoas vê apenas um meio de transporte. Não é só um programa sobre carros, é uma dedicatória para quem, como nós, leva uma vida automotiva. Um autódromo é algo como um templo sagrado para um apaixonado por carros. Lá, você pode testar os limites do carro e os seus próprios. Na pista, seja assistindo a uma corrida ou competindo, os autódromos são o parque de diversão dos entusiastas. Os eventos de Track Day também têm crescido muito no Brasil. Neles você pode levar tanto aquele seu carro feito só para acelerar, quanto aquele outro que te leva para o trabalho todos os dias. Na história de hoje, vamos conhecer alguém que fez das pistas o seu trabalho e seu hobby ao mesmo tempo. Uma união de dar inveja a qualquer gearhead. Meu nome é José Santiago, eu sou advogado, tenho 43 anos e eu piloto um carro de marcas e pilotos, um Palio, e uma BMW 135i de Track Day. Então, na verdade, eu sempre, desde criança, fui apaixonado por coisas com motores. Então, motos, barcos, carros, aviões. Eu lembro que eu comprava muito livro de avião, eu gostava demais de ler sobre avião. Então, tudo que tinha motor sempre me chamou muita atenção. Bom, depois que a gente tira a carteira de habilitação, aí o foco automaticamente acaba indo para o carro, né? O meu primeiro carro foi o carro da minha mãe, que eu usava com bastante frequência. Era um Escort L. Mas o meu primeiro carro mesmo, no meu nome, foi um Voyage Sport. Então você começa a mexer, fazer pequenas alterações no carro e você vai acabando pegando gosto pela coisa, né? Na época a gente era carburado ainda, a gente mexia com giclê, etc e tal, então era escapamento, carburação, bem basiquinha. É o carro que eu realmente mexi com vontade, que eu alterei uma série de coisas nele, foi um Gol CL, um Gol CL 1995 1.8. Eu coloquei um kit turbo na época, coloquei suspensão, enfim, fiz uma série de modificações, curti bastante o carro. Bom, na verdade, eu comecei no automobilismo na arrancada, né? Então, na arrancada, ainda quando a arrancada eram os antigos rachas em Interlagos, que era uma coisa bem informal. Depois eu acabei indo para os Estados Unidos, morei fora um tempo, e lá eu também participei de arrancada, e lá eu comecei a fazer Track Day, né? Isso nos idos de 2001, 2002, nos Estados Unidos já existia bastante Track Day. Aqui no Brasil é um pouco recente ainda a modalidade. Bom, lá nos Estados Unidos, né, como basicamente todo piloto, hoje em dia, você começa efetivamente no Track Day, né? Então a pessoa começa a ganhar hora de voo nos Track Days, e aí depois ela tira uma licença. Lá são todas empresas, não existem ligas ou federações ou confederações. São empresas como, por exemplo, a NASCAR é uma empresa, a FARA, o SCCA, todas essas organizações são empresas. A gente participa todo ano da Daytona 14, que são 14 horas de Daytona, que é bem bacana pela Champ Car.
todo ano a gente vai, eu participo dessa corrida, eu estou indo pelo 6º ano consecutivo, é uma corrida bem bacana, né? Eu tive a oportunidade também de praticar, de fazer uma corrida de Super Late Model, da NASCAR, né? Eu fiz um treino primeiro, foi bacana o treino, fiz uma prova, passei nessa prova e aí depois resolvi fazer um teste com o Super Late Model. Foi uma picape, né? A gente correu em Newton, num autódromo chamado Hickory, na Carolina do Norte, um autódromo de 0,6 milhas. Foi uma experiência muito bacana, muito legal, realmente, andar de NASCAR, mas infelizmente, morando no Brasil, não teria como eu conseguir participar de mais corridas lá fora, né? Depois eu voltei para o Brasil e aí voltei para a arrancada, mas aí a arrancada formal, a competição, né? Então você tem que tirar uma licença. Eu fui campeão paulista de arrancada em 2009, se não me engano, né? E da arrancada eu parti então para o circuito. Eu tive um carro de rua e eu participava de track days com esse carro de rua. Eu participei a primeira vez que eu fui num track day aqui no Brasil. Eu tinha um Hyundai Azera, era um carro super pesado, era um carro 6 cilindros, muito potente, mas muito pesado, não era o carro propício para o evento. Mas eu fiz algumas modificações no Azera e consegui me divertir um pouquinho. Mas depois eu vi que realmente aquilo lá não ia para lugar nenhum, e aí então que eu resolvi comprar a BMW já pensando em utilizá-la na pista, né? Mas o Palio, por exemplo, ele é mais uma ferramenta de trabalho, né? É uma ferramenta pela qual eu consigo fazer com que outras pessoas acabam se tornando apaixonadas como eu sou por automobilismo, né? Então você pilotar um carro de corrida com Santo Antônio, com banco concha, cinto de 5 pontos, aquele barulho dentro do carro, aquilo tudo dá uma sensação de prazer muito grande, né? Então a pessoa acaba, impreterivelmente, acaba se viciando e a pessoa sempre quer participar. Então, eu acho isso muito legal no Palio, em que pese eu não dirigi tanto quanto eu gostaria, mas o Palio é uma ferramenta de trabalho pela qual eu consigo agregar mais pessoas para a paixão do automobilismo, né? Já a BMW é o carro que eu uso para curtir, quando eu vou nos eventos como piloto, para participar, né? Então é uma plataforma muito boa, muito confiável e eu acabo me divertindo bastante. Sempre onde eu vou, em todas as pistas, já andei em Goiânia, Londrina, em São Paulo todas, já há muitos anos eu faço isso e eu não troco essa BMW por nada. O que acontece? No Track Day existe muita desinformação de quem nunca participou. Você já viu que a carreira do Santiago foi construída nas pistas. Mas mesmo que você não viva participando de track days no autódromo, existem algumas técnicas de direção que podem ser muito úteis no dia a dia. Por exemplo, você sabe como entrar em curvas da maneira correta? Com algumas técnicas simples, você aumenta a sua segurança na estrada e aproveita um pouco mais a esportividade do seu carro. O erro mais comum que a galera faz é o traçado, né? A galera às vezes erra muito no traçado, na freada. Para começar, para a maneira correta de você entrar na curva, você tem que olhar sempre onde você vai colocar o carro, onde você quer que o carro vá. Então você começa a fazer a tomada, você breca, então você já olha para a tangência, onde você vai pôr o carro na tangência. Você abre o máximo que dá a curva e já vai olhando para onde você vai pôr o carro, na tangência. Já vai encaminhando o carro para a tangência e da tangência você já olha o ponto de saída, a saída da curva. Então você já começa a olhar aonde você quer colocar o carro. O segredo é você olhar onde você quer colocar o carro e não aqui onde você está na hora. Primeiro é o seguinte, evitar, quando você está fazendo a tomada da curva, você começou a fazer a tangência, você tem que evitar frear. Você freia reto, né? Você freia reto, põe o carro reto e começa a fazer a tangência. Quando você está fazendo
a tangência, se você frear, o que acontece? Você desequilibra o carro. Você freando, você pode afundar a frente, tende a afundar a frente do carro e deixar a traseira leve do carro. Então, consequentemente, você vai perder a traseira, podendo até rodar. E questão de marcha, você tem que sempre entrar com a marcha engrenada, né? Reduzir e entrar com a marcha certa. Como exemplo, pode ser aqui em Interlagos o S do Senna. O S do Senna, você tem que fazer o quê? Você tem que matar a primeira perna, que é o que a gente fala. Você vem lá em cima, no ponto, abre o máximo que pode na primeira perna. Começa a fazer a tangência, encosta do lado de dentro na zebra e mantém do lado de dentro, matando essa primeira perna. Você não esparrama tanto, não espalha a chegar a encostar na outra zebra. Você mantém do lado de dentro, para quê? Para você poder sair mais forte na segunda perna. Então essa que a gente fala, a gente mata a primeira perna, para poder sair melhor na segunda. Eu tenho muita convicção de que o Track Day é a porta de entrada para o automobilismo. Assim como foi para mim e para muitos outros pilotos que hoje correm até de forma profissional, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, eu vejo isso, todos eles tiveram a mesma origem, que foi o Track Day. Então eu vejo o Track Day como a porta de entrada para o automobilismo e como uma modalidade que está ainda em crescimento no Brasil. O que acontece? No Track Day existe muita desinformação de quem nunca participou. Então, existe uma desinformação de que se você levar o seu carro para o Track Day, seu carro vai sair moído, isso, aquilo outro. Não é bem assim. O que prejudica, o que danifica o seu carro é andar em rua esburacada, valeta, lombada, isso prejudica o seu carro. Andar numa pista que um Fórmula 1 com 5 centímetros de altura anda, em cima de uma zebra, por exemplo, não vai prejudicar seu carro em nada. Agora, lógico, vai ter um consumo mais excessivo de pneus, vai ter um consumo mais excessivo de freios, porque você vai estar usando eles com frequência. Então, esses consumíveis, eles vão acabar se deteriorando com mais facilidade. Eu falo muito para as pessoas, falo, olha, se você nunca andou no Track Day, vem andar, traga o seu carro original, faça a manutenção dele em dia, que você vai ver que não é nada disso do que falam. Hoje tem muitos eventos de Track Day, muitos eventos de arrancada, então hoje acho que não justifica você pegar o seu carro e correr na rua, correr na rodovia, eu acho que não vale a pena esse risco. E o Crazy for Auto foi meio que acontecendo sem querer. A gente participava tanto de evento, tinha uma demanda, uma carência por eventos bacanas, com novidades que não existiam aqui no Brasil. Eu falei, poxa, eu vou pegar todo esse know-how americano que eu tenho de participar dos eventos lá fora e vou trazer aqui para o Brasil, vou tentar implementar aqui no Brasil. E tem dado muito certo, né? A gente acaba sendo referência para outros organizadores, muitos deles me ligam, pô, Santiago, eu vou fazer isso, o que você acha, tal. Enfim, então é muito legal ter esse tipo de reconhecimento. É muito bacana ver o feedback das pessoas, né? Porque eles vêm até a gente, a princípio, como cliente, né? Então eles vêm participar do evento, vêm alugar um carro de corrida, vêm participar com o próprio carro e depois acabam se tornando amigos, né? Então se apaixonam pela modalidade, se apaixonam pelo evento e estão sempre querendo mais. Pô, Santiago, faz tempo que eu não ando, quando vai ser o próximo, tal? Então isso é muito bacana, eu gosto bastante. Eu pesquisei bastante, antes de ir para a BMW, eu pesquisei bastante essa questão e eu vi que realmente o melhor custo-benefício era essa motorização, esse modelo, peso, potência, a facilidade que você tem para ganhar potência nela é muito grande, então hoje é um carro que tem seus 400 e poucos cavalos, com modificações relativamente simples, sem ter que abrir motor, sem ter que trocar peça, né? Então essa foi o que me chamou mais atenção no carro, a possibilidade de você mexer sem alterar muitas características do carro e ter um ganho de potência bem elevado. Puxa, na época eu me lembro que eu olhei bastante o Honda SI, né? Era uma possibilidade, o Civic SI, melhor dizendo. Pesquisei também, na época, se não me engano, o Lancer também era uma opção, o Lancer Evo, né? Mas acabei optando pela BMW, então fiquei muito satisfeito com a minha escolha.
O fato da BMW ser tração traseira foi um fator preponderante na compra também, né? Eu sempre quis ter um carro tração traseira e eu acho que o tração traseira, ele agrega aquele fator diversão, né? Então, ao mesmo tempo que traz um pouquinho mais de perigo, especialmente para quem vai dirigir em pista, né? Que você acaba levando o carro ao limite, né? A tendência do carro distracionar, sair de traseira, rodar, é um pouco maior se comparado ao 4x4 ou à tração dianteira, em que pese ter muito tração dianteira aí que é bem traseiro, como os carros de marcas, né, são, é o fator de diversão. Então, por exemplo, num dia de chuva como hoje, você acaba se divertindo bastante andando numa pista com tração traseira. Eu utilizo o carro no dia a dia, eu faço muita viagem, então eu utilizo o carro perfeitamente no dia a dia. Então ele não tem aquela preparação bruta de pista com suspensão dura, etc e tal. Ele tem uma... Dá para você andar na rua sem problema nenhum. Inclusive a suspensão dela é original, é OEM. Então é super tranquilo de andar na rua, super tranquilo de viajar. Bom, o upgrade que eu faria nesse carro seria um remap de câmbio, um remap novo que apareceu no mercado, que é muito bom, que o pessoal tem usado lá fora, né? E também um upgrade de freio. Eu acho que ela já está no momento de receber um upgrade de freio para que eu possa frear cada vez mais dentro. Assim, é muito bom como piloto você chegar num evento e falar, poxa, hoje eu vou aproveitar, hoje eu vou acelerar, não vou me preocupar com nada, né? Diferentemente quando você está organizando o evento, que você tem que ficar atento a tudo que está acontecendo. Então é muito bom, eu sempre gosto bastante de ter essas possibilidades, ainda que no meio da semana, por exemplo, como é o dia de hoje, dar uma escapadinha do dia a dia e dar uma desestressada aí na pista. No próximo bloco... Aqui vem o som necessário. É fantástico. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. A carreira do Santiago é cheia de competições diferentes, com carros diferentes. Mas tem dois deles que contam muito sobre o lado profissional E o entusiasta. Esse é um palio de marcas e pilotos. O Santiago aluga esse carro para os clientes dele. Som necessário. A suspensão foi preparada e o motor é 1.8 GM. 130 cavalos. Pode parecer pouco, mas o carro pesa 820 quilos. Isso dá uma relação de gás e potência de 6,2 quilos por cavalo. Com a suspensão acertada, o carro faz muita curva. Meu Deus! Mas na hora de se divertir, a escolha do nosso convidado fica um pouco mais confortável. Quando a gente fala sobre BMWs esportivas, a primeira coisa que vem na cabeça normalmente é uma M3 ou até uma M5. A 135 coloca toda essa alma das BMWs esportivas em um lugar mais amigável. É como se você pegasse toda a energia de um pastor alemão e colocasse num bulldog.
foi lançada com 6 cilindros em linha biturbo de 306 cavalos. Depois, em 2011, a BMW começou a utilizar os 6 cilindros com um único turbo de duplo fluxo. Esses 6 cilindros parecem um diabinho na sua orelha. É quase impossível dirigir sem querer afundar o pé no assoalho. E a traseira normalmente está com mais pressa do que a dianteira, como toda BMW que se preze. A 135 tem o DNA da divisão M. Ela pode não ser tão potente quanto uma M3, mas ela é menor e 165 quilos mais leve. Esse carro estimula todo o instinto gearhead possível dentro de você, cada fibra do seu corpo. O motor te provoca muito, e quando você aceita essa provocação, a direção e a suspensão sabem muito bem o que fazer. 306 cavalos é muito bom, mas essa 135 tem mais ou menos 420 cavalos no motor. Depois que o Santiago fez as modificações, como o downpipe, além do escapamento e remapeamento de injeção e do câmbio. E você pode ir para o trabalho, para o supermercado, destruir um jogo de pneus no autódromo. Isso tudo no mesmo dia, com o mesmo carro. Tudo isso num carro menor que um Jetta, mas que tem um porta-malas maior que uma EcoSport. A última dúvida que fica é como o Santiago consegue sair da pista e dirigir esse carro de maneira civilizada. Não dá para dizer que a 135 é um carro perfeito para a família. Nenhum coupé é. Mas é aqui que ela realmente brilha.